Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o... Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Pela graça do nosso Deus, nós podemos estar juntos agora. E o meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que Deus receba esse momento de adoração, quando nós vamos falar com Ele, quando nós vamos cantar para glorificar o nome do Senhor, e quando nós vamos ler também e explanar a palavra do nosso Deus. Eu quero começar orando. Pai querido, nos abençoe nesse momento, nos dê direção, se conosco, e abençoe cada coração que agora está voltado para esse momento e estamos nos interagindo. Eu peço que o Senhor abençoe cada coração. O Senhor fale a cada um, o Senhor nos conduza, abençoe nossas mentes, nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler nesse momento para você, estamos vivendo esse momento difícil, eu quero ler Abacuque 1, o verso 2, e depois Abacuque 3, o verso 17 e o verso 18. Abacuque pergunta assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Estamos vivendo esse momento de pandemia, é um momento de desespero para muita gente, de inquietação, e muitas orações estão subindo ao trono da graça do nosso Deus, e muita gente está perguntando: até quando, Senhor? Mas o próprio Abacuque dá a resposta, ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir. Então, a semelhança de Abacuque, mesmo que demore o socorro, mesmo que demore a resposta de Deus, as providências de Deus, nós precisamos continuar firmes, servindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor e nos alegrando na presença de Deus, o nosso Salvador. Eu quero fazer algumas comunicações. Como eu tenho insistido com todos vocês, e vocês estão também sendo alertados pelas pessoas que têm autoridade na área de saúde, é que nós devemos tomar todos os cuidados. E então a questão de quem pode ficar em casa, então fica em casa, a questão do distanciamento, o uso de máscara, lavar as mãos, usar o álcool em gel. Então todo o cuidado que for passado para a gente, que for sugerido, nós devemos acatar, porque isso é para o bem pessoal e para o bem das pessoas que nós amamos e que nós queremos bem. Também eu tenho insistido em que todos devemos, já que estamos em casa, já que temos mais tempo, estejamos em oração, orando o tempo todo, orando por nós mesmos, orando pela nossa igreja, orando por nossas famílias, orando pelas autoridades constituídas, orando por aqueles que estão na frente de trabalho, que estão trabalhando para servir a cada um de nós e às nossas famílias. Agradecer a Deus pelo pessoal da área de saúde, as pessoas que são da área da segurança, corpo de bombeiro. Então louvar a Deus, glorificar a Deus por eles. As pessoas que trabalham nas padarias, nas farmácias, nos mercados, as pessoas que estão fazendo as entregas. Então, agradecer a Deus. Nós precisamos pedir por alguns e também agradecer por outros. Orar por aqueles que estão enfermos. Há uma gama muito grande de enfermidades, mas nós temos aqueles que estão acometidos do coronavírus. Então, devemos orar por eles, pedir a Deus cura para eles. Na nossa igreja, graças a Deus, pessoas que foram infectados, já foram curados, já voltaram ao trabalho. Alguns ainda estão se tratando, mas graças a Deus, Deus tem socorrido os membros da nossa igreja. Também lembrar das nossas transmissões. Elas estão sendo feitas domingo, então domingo, no horário do culto da manhã, às 9 horas da manhã, e às 10 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical. O tema que está sendo estudado é ansiedade e depressão. Então você precisa ouvir, você precisa acompanhar a escola bíblica.
E à noite, às 18 horas, então tarde de noite, às 18 horas, a mensagem no horário do culto da noite. E nós temos pessoas que bondosamente, generosamente têm vindo ensaiar, têm vindo gravar as melodias, os cânticos, os hinos, para poder estar tendo as suas participações durante os cultos. Eu quero lembrar também que nós temos a nossa transmissão, o momento de oração, às 23 horas, de segunda a sexta-feira. E nós estamos estudando o Salmo, começamos agora terça-feira desta semana, terminamos na sexta, e vamos começar amanhã, segunda-feira, outro verso do Salmo 23. Então nós estudamos o primeiro verso, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O tema central, estamos estudando sobre o estresse. Então, as causas que provocam o estresse. O estresse surge por causa de excitações emocionais, então a adrenalina sobe, e aí nós temos as consequências estressantes. Mas nós temos causas que nos levam ao estresse. E a primeira delas que a gente vê no Salmo 23, o Salmo 23 não é um compêndio de psicologia, mas ele nos orienta sobre essas causas do estresse. Então nós vamos ver 7 causas do estresse. Nós vimos nessa semana a primeira causa, que é a ansiedade. E nós lembramos ali que a ansiedade ela é improdutiva, ela é irracional e ela é prejudicial. A ansiedade não serve para nada. A ansiedade não pode modificar, alterar o seu passado. A ansiedade não pode, ela não pode mudar também o seu futuro, mas ela arrebenta com o seu presente. Então a ansiedade não tem nada a ver com o seu futuro, não tem nada a ver com o seu passado, mas ela arrebenta com o seu presente. Então nós precisamos vencer a ansiedade. Na semana que vem, então segunda-feira, de segunda a sexta, nós vamos tratar da segunda causa da ansiedade, que é a inquietude. E aí nós ficamos inquietos, nós ficamos desesperados. E o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo: aquietai-vos, deixa baixar a poeira. Entendeu? Então, estejamos quietos. E aí o Salmo 23, verso 2 diz: em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que lindo esse verso! Nós vamos então estudar esse verso durante 5 dias, às 23 horas. Se você puder, indique pessoas, passe para pessoas, para que elas possam, passe o link da igreja, para que outras pessoas possam acompanhar. Não tem nada a ver comigo, com o pregador, com o Arildo, o pastor Arildo, tem a ver com o Salmo. E os comentários que eu levantei, então, e nós vamos fazer em cima desses versos, vale a pena, vai valer a pena. Segunda a sexta-feira, nós vamos estudar, então, o combate ao estresse. E nós vamos ver essas ferramentas para a gente combater tudo aquilo que nos leva ao estresse. Primeiro estudamos sobre a ansiedade e agora vamos estudar sobre a inquietude. Ok, nós vamos ter agora, eu quero fazer uma oração, tá? Eu quero pedir a Deus por você e por sua família. Meu Deus e meu Pai, Pai, nós estamos aqui, eu te agradeço por esta mídia, por esta possibilidade de estarmos nos comunicando. Eu quero pedir a tua bênção por esta pessoa que está me assistindo, está me ouvindo. Pai querido, de nada adiantará ficarmos aqui, gastarmos nosso tempo, nossos argumentos, se não for para buscar a tua bênção, Pai. E por isso estou aqui, para pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está agora me acompanhando. Abençoe por extensão suas famílias. Se a família estiver reunida, Pai, abençoe essa família agora. E eu peço também que o Senhor dê a esta família aquilo que essa família está precisando. O Senhor nos prometeu suprir todas as nossas ansiedades. E a tua palavra nos garante que o Senhor não é homem para mentir, e o Senhor cumpre a tua palavra. Então, Pai, supra as necessidades desta família, seja a necessidade qual for. Cuide dessa família, cuide dessa pessoa, cuide de mim, Pai, cuide da minha família, meus filhos e meus netos. Continue cuidando da nossa igreja, a primeira igreja batista em Éden, e das igrejas que estão sendo representadas por pessoas que porventura estejam me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir agora o momento de cântico. Então, se você puder, acompanhe os cânticos. Louve a Deus nesse momento. Glorifique a Deus também agora, ok? Deus te abençoe. Que Deus receba esse momento de adoração, de louvor. Amém.
Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te seguir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare isso na sua casa. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Acima de todos, acima de tudo,
está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de todos, acima de tudo, de qualquer coisa, qualquer situação, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome, aleluia, em adoração, nos entregamos
ao teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare isso na sua casa. Tu és santo, tu és santo. Declara a santidade e tu és santo. Tu és santo. Aleluia, Senhor, te louvamos, Pai, porque Tu és santo, Pai. Acima de todos, acima de tudo, Teu nome ainda está, Senhor. Por isso te damos honra e glória, Pai. Que possamos diminuir para o que Teu nome cresça, Pai. Governa, Pai, sobre esse universo, sobre esse mundo, Pai. E que possamos reconhecer que somente Ti, somente a Tua mão, somente o Senhor tem poder, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, humildemente, para Te louvar, Te adorar e bendizer o Teu nome, Pai. E declarar que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. E não haverá outro igual a Ti. É o que tudo te pedimos, é o que te agradecemos também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Louvamos a Deus, então, graças a Deus por isso. Nós vamos agora, então, pensar na mensagem desse momento, desse domingo. Nós estamos seguindo o roteiro da Junta de Missões Nacionais. E a mensagem de hoje tem o tema: Jesus transforma minha família. Foi preparada pelo pastor Natan de Jesus. É claro, se você é pregador, você pega um esboço e você trabalha esse esboço, você coloca esse esboço dentro do seu conceito, da sua visão, do seu raciocínio. E então eu agradeço ao pastor Natan, eu não o conheço, ele é pastor da igreja Natan de Jesus. Ele é pastor da Igreja Batista, Morada Nova, em Terezinha, Piauí. Então eu espero um dia conhecer o pastor Natan. E ele faz aqui um comentário, eu peguei esse comentário e vou agora passar esse comentário para você, segundo a minha argumentação. Então o objetivo é que nós possamos entender que Deus tem poder para transformar qualquer família. Ele pode transformar algo que está errado, ele pode transformar o caos em algo abençoador. E o texto que nós temos aqui é o texto de Gênesis, capítulo 1, versos de 1, Gênesis 1, de 1 a 2, verso 3. Eu não vou ler todo o texto, todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versos, vou mencionar alguns versos, tá? E você, na sua casa, você pode pegar a Bíblia e fazer essa leitura. Então nós temos aqui, nessa introdução, nós percebemos no texto o poderoso Deus, com todo o seu poder, realizando a criação. Então, o momento da criação. Então, o verso 2, a parte A, diz: era a terra sem forma e vazia.
Trevas cobriam a face do abismo. Então a terra era sem forma e vazia. Você pode começar a perguntar aí, mas por que sem forma e vazia? É claro que todos temos a nossa maneira de pensar, de raciocinar, já ouvimos, já estudamos e tal, etc. A ideia que nós temos, e que me parece a melhor, é que Deus não faz nada sem forma. Deus não faz nada vazio. Deus não faz nada Deus não cria um caos. Entretanto, a terra transformou-se num caos. Nós não sabemos porquê, é claro, há cogitações filosóficas e teológicas, mas não é o caso aqui. Naquele momento, a terra estava sem forma e vazia. A situação era um caos, humanamente sem solução. Humanamente, você olhando aquele caos, imaginando aquele caos, você diria, não há como resolver isso. Então não tinha como a terra ser transformada e passar a ser algo muito bom. Mas Deus pegou e transformou a terra, Deus refez a terra e fez da terra algo muito bom. E ali nós vemos o primeiro dia, entre o verso 3 e 4, depois o segundo dia, verso 6 e 7, o terceiro dia também, depois o quarto dia, depois o quinto dia, terminando no sexto dia, versos de 24 a 31. Então Deus, com o seu poder, transforma a humanidade, tudo aquilo que é impossível. Com o seu poder, ele pode transformar. Tudo aquilo que é impossível, ele pode transformar. Aquilo que está um caos, ele pode dar forma, ele pode organizar. Então Deus transforma minha família. Então, se a sua família, meu irmão, meu ouvinte, está um caos, se o relacionamento conjugal está um caos, se o relacionamento com os filhos está um caos, se o relacionamento financeiro está um caos, sei lá, se o relacionamento qualquer um deles na sua casa, na sua família está um caos, Deus pode transformar. Ele que pegou aquele caos, a terra estava sem forma e vazia, e transformou e fez algo que ele mesmo disse, e eis que é muito bom, ele pode transformar a sua família. Em primeiro lugar, não há circunstância que Deus não possa transformar. Não há circunstância. Não há nada sobre a face da terra, em lugar nenhum, que Deus não possa transformar. Deus é capaz de transformar a escuridão em claridade. Então, ele pode transformar a sua vida também. Ele fez brotar da terra as árvores frutíferas. Ele é capaz de criar foi capaz de criar os milhares de astros e pendurá-los no firmamento. Ele fez nascer os seres vivos. Ele fez o homem, a coroa da criação, o homem, essa obra-prima da criação. O ser humano é algo fantástico. É algo fantástico. Não há nada sobre a face da terra mais impressionante do que o ser humano. Então Deus fez o ser humano. Então nossas famílias têm sofrido adversidades que nós não podemos mudar. Quantas coisas? No Salmo 23, quando estudamos sobre a ansiedade, é porque nós ficamos ansiosos porque nós queremos ter sob nosso controle coisas que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, nós não conseguimos controlar nossos filhos. Nós não conseguimos controlar essa pandemia. Nós não conseguimos controlar as finanças do país, a economia do país. Então, coisas que fogem ao nosso controle. E aí nós ficamos ansiosos. Às vezes uma enfermidade. E aí ficamos ansiosos. É por isso. Então, coisas que nós não podemos controlar, Deus pode. Ele pode transformar qualquer coisa. Então Deus tem poder para transformar aquilo que é impossível. Ele pode pegar o caos e transformar os nossos problemas e resolver e dar soluções para os nossos problemas. Nós podemos nos lembrar aqui de Mateus, o livro de Mateus 8, no capítulo 8, verso 23 a 27, nos registra aquele momento em que os discípulos e Jesus estão naquele barco, no mar da Galileia, há uma tempestade. É interessante que aquela tempestade não acorda Jesus, ele está tranquilo, sereno, Jesus não fica ansioso. E aí o barco está indo e as ondas estão varrendo, jogando aquele barco de um lado para o outro, até que um discípulo vai lá e sacode Jesus e diz, mestre, nós estamos morrendo. Quando um discípulo chama Jesus, ele acorda. E ele acordou e ele agora transforma aquela tempestade em bonança. Ele acalma aquele mar. Então ele pode fazer isso. Ele pode transformar o caos em bonança, uma tempestade em bonança, um desespero em alegria, uma angústia em júbilo. Então você precisa crer. Creia, meu irmão. Creiamos todos que Deus pode transformar qualquer situação. Ele pode transformar. Segundo, Deus transforma o caos em algo muito bom. No verso 1, nós vimos que o caos existia. Então, a terra era sem forma e vazia. Então, Deus cria algo muito bom, ele transforma o caos. Então, problemas
Você pode ter problemas, pode dizer assim, pastor, mas não tem nada a ver o caos que a terra estava sem forma e vazia com os problemas que eu tenho. Mesmo os seus problemas que são muito menores do que aquele caos que Deus transformou. Mas esses problemas que você tem, você já sentiu que não dá para você resolvê-los. E às vezes eles estão aumentando. E às vezes parece que você resolveu e daqui a pouco eles ressurgem piores ainda, maiores ainda. Então, são relacionamentos desfeitos. Com o tempo, os anos vão se passando, meses e anos vão se passando, e quantos relacionamentos desfeitos. Nós temos dentro de casa a tecnologia que vai separando os familiares, cada um lá com seu smartphone, lá com seus aparelhos, lá nas suas mídias sociais. E a mesa dentro de casa passou a ser um objeto de ornamentação. Você não usa mais a mesa para estar reunido com a família, para assentarem-se juntos à mesa para uma refeição, para tomar um café, fazer o lanche. É cada um no sofá, no seu canto, com a sua mídia, com o seu smartphone na mão, e então não há mais comunhão dentro de casa. Então o relacionamento virou uma tragédia, virou um caos dentro da sua casa. É a solidão. Você está dentro de casa, a família está dentro de casa, mas cada um está sozinho no seu canto. São a depressão, quantas pessoas depressivas. E agora, então, nessa quarentena, a depressão tem aumentado. Pessoas que não eram depressivas estão agora com depressão. São brigas, são casos extraconjugais que afloraram, que vieram a ser descobertos, e até mesmo separações. Mas Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Deus fez isso, porque Deus nos fez para relacionamentos. E Deus disse lá, em Gênesis 2, verso 18, não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz, Eva traz para Adão, e agora está o casal. Deus sabe que o relacionamento é salutar. O relacionamento faz bem à nossa saúde. Então nós precisamos pedir a Deus para transformar todo o distanciamento familiar em relacionamento estreito, sadio, que a família possa ter um relacionamento bom. Terceiro lugar, Jesus é a palavra de Deus, que pode transformar o caos em algo muito bom. Jesus é a palavra. Em toda a criação nós lemos, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Em todos os atos da transformação do caos, foi a palavra de Deus que operou a transformação em todos os momentos. E disse Deus, e disse Deus. O Senhor Jesus chega no Novo Testamento, ele pergunta aos escribas e fariseus, ele pergunta então, o que disseram os antigos? Ou o que dizem os escribas? O que estão dizendo para vocês? Aí eles diziam, não dizem isso e isso. E ele então dizia, porém eu vos digo, Jesus é aquele que diz, Jesus é aquele que tem a palavra, Jesus é a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, no princípio, numa versão antiga diz, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas no princípio ele era a palavra, o Logos, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é a palavra. No livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 13, diz assim, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Então, quando Deus dizia lá, e disse Deus, e foi transformando todo o caos, a terra estava sem forma e vazia, e ele foi transformando todo aquele caos, e disse Deus, então era a própria palavra, o próprio Jesus estava ali, restaurando a terra, e refazendo a terra. Então Jesus transformou, e ele transformou aquele caos. E ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o caos da sua vida, da sua família, em algo bom, em algo satisfatório, em algo que leve você a glorificar a Deus pela sua vida. Jesus transformou a vida de tanta gente. Ele transformou a vida de leprosos. Em Lucas, por exemplo, 15, verso 5, capítulo 5, de 12 a 19. O paralítico de Cafarnaum, em Lucas 5, 17 a 26. Entra na casa de Zaqueu e transforma a vida de Zaqueu. Transformando a vida de Zaqueu, ele transformou a família de Zaqueu, ele transformou a casa de Zaqueu. Ele transformou a vida de Zaqueu. Então Jesus é aquele que transforma algo ruim em algo muito bom. Você olha para a sua vida, sua família e diz, não tem jeito. Você pode estar me ouvindo dizendo assim, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha família, o senhor não sabe como está o meu coração.
mas Jesus tem todo o poder e ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua família. Quando Paulo diz ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, a palavra crer seria melhor ser traduzido como confie no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus e ele transformará a sua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A sua casa, sua vida será transformada. Então, para concluir, o pastor Natan, ele conta o exemplo de um jovem que estava namorando, noivo, com o casamento marcado. Mas naquele período anterior ao dia do casamento, ele teve um relacionamento com uma outra pessoa, uma mulher. E aí ele continuou com aquele relacionamento e casou-se com a sua noiva. Passado um período, ela veio a descobrir. E aí o relacionamento virou um caos. E ele disse para a esposa que ele não a amava e que ele queria terminar o casamento. E ela disse, mas Deus vai transformar o seu coração. Ela disse, eu creio que Deus vai transformar o seu coração. E você ainda vai me amar. E nós ainda vamos ser felizes. E ela começou a orar, orar, orar. Até que ele se arrependeu daquele pecado. Ele se desfez daquele relacionamento extraconjugal. E ele então assumiu a sua esposa com todo o amor, com todo o carinho. Jesus transforma. Ele transforma. Ele tem poder transformador. Ele pode transformar também a sua vida e transformar a sua família. Então Jesus tem o poder de transformar o caos em algo muito bom. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que coisa linda! Os estudiosos, os teólogos, eles dizem que quando aqui, lá no hebraico, dá a ideia de que quando o Espírito de Deus paira sobre a face do abismo, é como a galinha que paira sobre os ovos, e ela fica ali chocando aqueles ovos. O Espírito do Senhor pairou sobre a face do abismo, e ele foi gerando vida, e dando vida, e transformando. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida e sobre a sua família, gerando vida, gerando transformação. Quando nós lemos lá em Joel, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. Não somente sobre pentecostais, sobre tradicionais, sobre evangélicos históricos, sobre crentes. Não, o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. Então, se você que está me ouvindo ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que o Espírito do Senhor está sobre você. Ele está como aquela galinha que paira sobre os ovos e ele está gerando vida em você. Se você disser, ó Deus, eu quero essa transformação na minha vida, eu quero essa transformação na minha família, eu quero essa transformação na minha casa, eu quero essa transformação na minha vida financeira, eu quero, Deus, que o Senhor transforme tudo que há em mim e o que eu sou, o Senhor me transforme. Ele vai fazer isso, porque ele já está derramado sobre toda a carne, inclusive sobre você. Jesus transforma minha família. Então, que Deus te abençoe. Que Deus transforme a sua vida e a sua família. Que Deus transforme tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida e em você. Eu quero terminar falando sobre a dedicação. Nós temos entregado nossos dízimos, nossas ofertas, alguns têm feito isso, enviado transferido para a conta da igreja, alguns têm trazido aqui, feito a entrega na secretaria da igreja, alguns têm pedido para a gente buscar em casa. Então nós temos pessoas fazendo isso. Por isso quero deixar com você um texto, quando lá em 2 Samuel nós encontramos Davi. Davi queria realizar um sacrifício, e ele vai então separar um terreno, uma área, e ele precisava de bois, ele precisava dos instrumentos para realizar aquele sacrifício. E ele vai então para aquela propriedade de Araúna. E quando ele está indo, Araúna é avisado, e Araúna fica com medo. O que o rei está vindo fazer aqui na minha propriedade? E Araúna vai ao encontro de Davi. E então em 2 Samuel 24, versos 24 e 25, dizem assim, quando Araúna diz, olha, eu vou te dar, você pode escolher o terreno que você quiser, pode pegar os bois, você pode pegar as ferramentas, os trilhos aí, montar o altar aí, realizar o sacrifício. Pode pegar tudo. Ele estava com medo. Davi diz, mas o rei respondeu a Araúna, não, senhor.
Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao meu Deus holocausto que não me custe nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor de Davi, em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Então, o dízimo, a oferta, aquela oferta que entregamos para o Conselho de Missões, tudo isso nos custa. Tudo isso é algo que a gente tira das nossas finanças, mas é algo que Deus já nos deu. Então a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos entregar nossas ofertas alçadas para a beneficência, para a obra missionária. Então, se você fizer isso e se você continuar fazendo isso, e mesmo que você não faça, a minha oração é que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando. Mesmo que você não seja dizimista, mesmo que você não seja um doador para beneficência, mesmo que você não seja um contribuinte para a obra missionária, minha oração é que Deus continue te abençoando, porque Deus faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus não discrimina ninguém e Ele vai continuar te abençoando. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero encerrar esse momento glorificando o Teu nome por este privilégio. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, nos faz um enorme bem. Obrigado porque a Tua palavra é remédio, ela é alimento para a nossa alma. A Tua palavra nos acalma. Muito obrigado, Pai. Eu peço por todas as pessoas que estão me acompanhando, Pai, o Senhor sabe o que cada um está te pedindo, o que cada um está precisando. E eu peço que o Senhor os abençoe, suprindo suas necessidades e respondendo aos seus pedidos, em nome de Jesus. Eu quero encerrar, então, pedindo que Deus te abençoe. Deus te abençoe e Deus te dê uma linda semana, uma semana abençoadíssima. E que Deus abençoe a sua família e abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.